Vamos lá para número 4. Bora. Número 4. Por que o petróleo é considerado um recurso energético não renovável? Porque não dá pra fazer. Demora muito tempo para ser feito. Outra coisa. Além disso, a gente não pode fazer, tá? Mas ele demora anos para se formar, né? E eles retiram mais o petróleo do que o tanto que ele é reposto pela própria natureza. Tipo assim, ó, a quantidade que eu tiro é 10, mas ele repõe 1 a cada ano. Entenderam? É o exemplo. O próprio meio ambiente consegue repor 1 por ano, mas eu tiro 10 por ano. É um exemplo para vocês entenderem. Que ele não é reposto na mesma proporção. Então, escreve aí. Porque leva milhões de anos. Tia, rapidão. Eu acabei de entrar. Onde que vocês estão? Na 4. Porque o petróleo é considerado um recurso energético não renovável? Porque leva milhões de anos Para se formar. Porque leva milhões de anos para ser formado. Para ser formado. Vírgula. Portanto, vírgula. O que você falou antes de vírgula, tia? Para ser formado, vírgula. Portanto, vírgula. Portanto, vírgula. Não pode ser reposto. Não pode ser reposto. Reposto. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Não, proporção. Proporção. Não sei cedilha. Proporção. Em que é extraído. Ponto final. Em que é extraído. Extraído com X. Extraído. Eu tinha colocado extraído com S. Porque Pode leva guardar o milhões livro? de anos para ser formado, portanto, não pode ser reposto na mesma proporção que é extraído. Não, ainda tem a página 111 para responder. Nossa, eu pensei que era só 110. Ordene, número 5. Ordene, vírgula, né? Ordene, numerando de 1 a 4 as etapas de formação do petróleo. Eu vou ler e depois a gente fala qual a ordem que ele é, tá? Qual a ordem que vai ficar. A matéria orgânica passa por transformações ao ficar exposta em alta pressão e altas temperaturas. Jazida de petróleo é formada. Camadas de terra se acumulam sobre a matéria orgânica. Seres vivos que viviam nos mares há milhões de anos morrem e entram em decomposição, gerando matéria orgânica. Qual é o primeiro? Seres que viviam no mar há milhões de anos, morrem e Entram em decomposição. Isso, esse é o número 1. Depois, qual é o próximo passo?
A matéria orgânica passa por informações. Camadas de terra se acumulam sobre a matéria orgânica. Esse é o 2. Tia, depois ainda tem português. Depois. A matéria orgânica passa por transformações ao ficar exposta a alta pressão e altas temperaturas. Isso. Esse é o número 3. E por último, Jazidas de petróleo é formada. jazida de petróleo é formada. 4. Então vai ficar, a ordem vai ficar 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Número 6. Por que o gás natural é considerado uma fonte de energia menos poluente que o petróleo? Por que o gás é menos poluente que o petróleo? Porque a sua combustão, a sua queima gera menos gases do que a do petróleo. Apesar dele ser um gás, ele gera menos do que o petróleo, certo? Então, escreve aí. Porque o petróleo, a queima do petróleo é muito mais forte e gera muito mais gás. Porque a sua combustão. Combustão. Essa vírgula aí foi errada. Porque sua combustão. O que é combustão? Coloque entre parênteses. Queima. Queima. Gera gases. Menos poluentes. Menos poluentes. Que a combustão. Que a combustão do petróleo. Ponto final. Porque a sua combustão, que é a queima, gera gases menos poluentes que a combustão do petróleo. Porque a combustão do gás natural gera um gás chamado metano. Geralmente é só um, que é o metano. E a combustão do petróleo ou dos derivados do petróleo, o que são derivados? Que são feitos do petróleo. Gasolina, óleo diesel, plástico é um derivado do petróleo, que é feito de petróleo. A queima desses combustíveis gera gás carbônico e outros gases, além do gás carbônico. Então, o do gás metano gera menos, ou do gás natural gera menos, porque só gera o metano, geralmente. Se ele não for misturado com outras coisas, só gera gás metano. Número 7. Observe a tirinha abaixo e responda a questão. Por que é necessário tomar vários cuidados na extração, no transporte e no uso do petróleo? Aí tem uma tirinha aí, tem uma imagem, né? Que isso? Tratamento de beleza? Perguntou uma gaivota. E a outra respondeu, que nada, vazamento de óleo. Por que tem que tomar cuidado na extração do petróleo? Ou no transporte, ou no uso? Para não cair no mar. Não pode poluir o meio ambiente, prejudicar os animais. Podem responder que é resposta pessoal. Mas é basicamente isso, né? A extração pode prejudicar o meio ambiente no geral, as plantas, os animais, né? Se cai no mar ali é uma proporção enorme, porque a gente não sabe quanto que vai levar essa... Para onde que esse mar vai levar todo esse óleo que ficou ali no mar e tudo mais. Até cheguei a comentar na aula.
Na aula passada eu cheguei a comentar com vocês sobre lá em Recife que aconteceu no começo do ano, né? O vazamento de óleo que aconteceu lá. O meu tio, ele naquela época Nunca tava fazendo... souberam da onde que veio aquele óleo lá. Nunca souberam, nunca descobriram. Nunca. Porque assim, eles descobrem, mas se for uma empresa que tem, ó, eles falam assim, não, a gente não descobriu, ou seja, tampa o sol com a peneira. Tampar o sol com a peneira. É quando você pegasse uma peneira e colocasse ela de guarda-sol. Vai adiantar o quê? Nada. Nada. Dúvidas? Não. Gramática. Página 85. Peraí, tia, deixa eu pegar o livro. 85? 85. Tia, Já fizeram? já fiz. Ótimo. Agora me fala um negócio, tia. Eu ia Qual que é mandar a vocês 6? fazerem depois. Hã? Qual que é a 6 aqui na cruzadinha aqui? Eu mandei pra senhora corrigir, a senhora corrigiu e colocou um negócio assim. Ah, vacina, Eu ué. falei. Tomamos para evitar alguma doença. Esperamos que saia ainda esse ano. O quê? Vacina do coronavírus. Contra, né? Não. Contra. Vacina. Tá bom, então se já fizemos, ótimo. Melhor ainda, porque eu tenho que explicar algumas coisas para vocês aqui. Página 86. Tia, tá até corrigido. Ah, então ótimo. Página 86. Formação do adjetivo e locução adjetiva. Para começo de conversa, o que é um adjetivo? É uma característica, né? Uhum. É uma característica. Feio, bonito, alto, magro, vermelho, amarelo, gordo. Bonito, feio. Ou também posso usar um adjetivo pátrio. Brasileiro, estadunidense, alemão, inglês, francês. São adjetivos também. Quer dizer, são adjetivos pátrios, que de algum lugar que a pessoa veio. Página 86, livro de gramática. De nada. Formação do adjetivo e locução adjetiva. Vou desligar o microfone de todo mundo para me explicar e depois eu deixo vocês ligarem novamente. Eu aviso. Caiu do céu a poesia na forma de uma chuvinha, pingos grossos, cheiro doce, que molhou as redondezas, encharcou os meus cabelos, inundou a minha vida e levou minha tristeza. Aí eu tenho duas palavras em negrito nesse poema, nesse trechinho. Grossos e doce, certo? Grosso é uma qualidade atribuída a pingos. Os pingos são grossos. Eu poderia falar o contrário, que os pingos também são finos. E doce é uma qualidade atribuída à palavra cheiro. O cheiro é doce. Cheiro doce. Essas palavras indicam qualidade, estado ou característica dos substantivos que chamamos de adjetivos. Então, os adjetivos são palavras que dão característica. O adjetivo é uma palavra variável em gênero, número e grau. O que é gênero? Masculino, feminino. Em número, singular ou plural. Em grau, se é grande ou se é pequeno. Se é diminutivo ou aumentativo. Certo? Então, o adjetivo ele vai acompanhar o substantivo. Ok? Se o substantivo é masculino, o adjetivo vai para o masculino. Se o substantivo é feminino, o adjetivo vai ser feminino. Se está no grau aumentativo, o adjetivo vai acompanhar. Se está no grau diminutivo, o adjetivo também vai acompanhar. Gente, página 86, livro de gramática. Você tem que prestar atenção quando eu falo as páginas. Porque eu já estou lá na metade da página explicando. Tem gente me perguntando até agora que página que é.
Os adjetivos podem ser de 3 formas: simples, composto, primitivo ou derivado. Vamos estudar todos eles. Simples, quando é formado por um elemento só. Bonito, alegre, ok? Ruim é um adjetivo que indica somente uma palavra só, certo? Os adjetivos compostos, formados por 2 palavras. Por exemplo, sul-americano, verde claro e assim por diante. Adjetivo primitivo. Primitivo quer dizer o quê? De primeiro. A gente estudou lá os substantivos primitivos e os substantivos derivados, e o adjetivo também tem isso. Substantivo primitivo é aquele que não vem de outra palavra, que é bom, que é novo, que é fiel. O adjetivo derivado são aqueles que vêm de outras palavras. Confortável é derivado de um substantivo que é qual? Conforto. A cadeira é confortável. Conforto é um substantivo, mas confortável vem da palavra conforto, certo? O filho é amoroso. Amoroso vem da palavra amor. Então, é um adjetivo composto, que vem de um substantivo, certo? Além desses 4 tipos, que são simples, compostos, derivados e primitivos, eu tenho os adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios são aqueles que é referente à nacionalidade, à origem, que você nasceu ali. País, cidade, região. Ou seja, por exemplo, eu, Denise, sou goianiense. Quer dizer que eu nasci em Goiânia. Sou goiana. Quer dizer que eu nasci no estado de Goiás. E eu sou brasileira, porque eu nasci no país chamado Brasil. São 3 adjetivos pátrios diferentes. Goianiense, porque eu nasci em Goiânia. Goiana, porque eu nasci em Goiás. E brasileira, porque eu nasci no Brasil. Além disso, eu nasci no Centro-Oeste. E tem um monte de outros adjetivos pátrios. Tem os exemplos para vocês de cada estado do Brasil, cada um deles. E tem referente a países, certo? Também aí para vocês lerem. Mas nós não vamos ler agora. Nós vamos direto agora para a tarefa na página... Não, ainda vamos para o 88, ainda tem uma explicação. Pensei que já era a outra página. Então... locuções adjetivas. O que são as locuções adjetivas? São quando eu junto 2 palavras para formar um adjetivo. Chama-se locução. Rua com asfalto. Rua asfaltada. Animal do mar. Animal marinho. Carne de boi. Carne bovina. São locuções adjetivas. Ou seja, eu juntei 2 palavras e formei uma só, que indica um adjetivo. Ok? Tem os exemplos de algumas locuções adjetivas. Eu vou ler algumas, não vou ler todas, porque senão a gente gasta muito tempo. Tem mais outra tarefa para fazer e a gente tem 20 minutos de aula. Abdômen. Lê para mim aí. Abdominal. Água. Abdômen. Aquático. Anjo. Angelical. Boca. Bucal ou oral. E assim eu tenho outros exemplos também, tá? Quer dizer que eu junto aí algumas palavras para formar uma locução adjetiva, certo? E eu posso ter várias dessas. E tem vários exemplos aí no livro para vocês olharem. Fala, Bárbara. Tia, por que cabeça é capital? Hã? Porque ali, ó, tá escrito cabeça, capital. Cabeça, Locução capital. adjetiva. Aonde? Aqui no quadro que a gente, aí depois boca, boi, aí cabeça. A gente parou no boca. É mesmo, tio. É boca, boi, cabeça. Eu não é. No cabeça, no caso, eu acho que digitaram errado. A forma de digitação, tá?
Uhum. Vamos lá, página 89. A gente vai responder. 9h41. Realmente. Tá bom. Página 89. Observe as imagens e escreva 2 qualidades para cada uma. 2 adjetivos. Também é qualidade, tia? Oi? Grande, nesse caso aí, também é qualidade? Sim. Quero 2 adjetivos para camisa, 2 adjetivos para arara, 2 adjetivos para sofá e 2 adjetivos para bola. Enquanto vocês fazem, eu vou ali pegar um lápis para me fazer a chamada, porque eu esqueci de trazer hoje. Pronto, gente? Não. Número 2. Calma. Essa página? Neste livro, sim. Ah. Ainda tem o outro para fazer. Pronto, tia. Leia os ingredientes de uma receita e observe os adjetivos e as locuções adjetivas. Em destaque. Bombom de cajuzinho. Você vai precisar de 2 xícaras grandes de amendoim torrado e sem pele. 6 colheres de sopa de açúcar. 3 colheres de sopa de achocolatado em pó. 3 colheres de sopa de leite frio. 300 gramas de chocolate em barra, tipo cobertura. Aí agora, copie as locuções adjetivas. Desses que estão sublinhados, quais são as locuções adjetivas? Sem pele, de sopa, em pó, em barra. Exatamente. Sem pele, de sopa, em pó e em barra. São locuções adjetivas. Quer dizer o quê? São adjetivos, mas eu coloco uma outra palavra junta. Então, são chamados de locuções adjetivas. Sem pele, De sopa, em pó, de em barra. sopa, em pó e em barra. Copie os adjetivos. Dessas palavras aí destacadas, quais são adjetivos? Grande, Grande, torrado, frio. Grande, torrado e frio. Tia, qual é a resposta da letra A? Sem pele. De sopa, em pó e em barra. Obrigada.
Ô, tia. Letra C, invente um novo nome para a receita. Ela deve ter ao menos 2 adjetivos. Você vai dar um novo nome para a receita, que não pode ser bombom de cajuzinho. E nesse nome tem que ter 2 adjetivos. Fala, Lucas. Eu pensava que ela ia fazer um bombom de caju, não esse negócio aí. Não tem nenhum caju aí, eu falei, ué. É porque o doce de amendoim já as pessoas chamam de cajuzinho. Ah, tá. Mas não tem caju. Pode usar bombom? Pode usar Não. bombom. Você pode usar esses 2 nomes aí, só que você tem que, além desses 2 nomes, tem que ter adjetivos. Ana Carolina Marques não veio para cá hoje. Ana Carolina, Ana Clara, Ana Júlia também não. Ana Luísa não. Bárbara, Giovana, Igor, Isabelle, João Marcos tá aí. Lucas, Marco Henrique, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mariana, Maísa, Nicole, Samara e Yasmin. Tira aí, ó. Aqui, ó, minha filha. Tia, a Ana Carolina até veio, só que ela não veio nessa aula, na terceira. Uhum. Ok? Livro de gramática? Cara. Agora a gente vai pegar livro de português. Português, página 172. Quanto tempo falta para acabar a aula? Uns 10 minutos, um pouco mais que 10 minutos. Página, tia. Página 172. Eu pensava que não existia, tia, esse filme. Pensava que era só o livro que tinha. Não, mas tem. Eu sempre quis assistir, mas eu nunca assisti. Livro de português, página 172. Que página? 172. Pronto. Dez minutos. Vamos lá. A menina e o porquinho. Sinopse. O que é uma sinopse? É como se fosse um resumo do que acontece, né? Pode ser em um livro, pode ser sinopse de um livro, pode ser sinopse de um filme, pode ser sinopse de uma novela e etc. Fern, Dakota Fanning, é uma menina que vive com os pais em uma fazenda. Certo dia, ela encontra no celeiro um porquinho Wilbur, Dominic Scott Kay. Ai, tia, mas é um porquinho. Geralmente eles põem esse nome para quem dubla o porquinho, o animal ou o desenho, tá? Fern leva Wilbur para a casa da família, onde é cuidado pela garota com muito carinho. Quando o porquinho cresce, porém, ele é levado para outra fazenda. Em seu novo lar, Wilbur conhece outros animais que não recebem muito bem. Contudo, a aranha Charlotte, que é a Julia Roberts, se torna uma grande amiga. A relação dos dois contagia todos os outros bichos e uma forte rede de amizade é formada. Juntos, os amigos desse grupo inusitado fazem de tudo para salvar Wilbur de virar comida. Tem o livro e tem o filme. Lá no plano de aula, lá no aplicativo da tarefa, lá tem mostrando para vocês
um link, tá? De uma versão de desenho desse filme. É o vídeo? Um vídeo que é um filmezinho lá para vocês, se vocês quiserem assistir. Vamos responder a página 173 e 174, se der tempo de fazer tudo. Se não der tempo, vocês vão terminar depois da aula. Além dessa daqui que a gente tem para terminar, tem a lista, tá bom? Para depois da aula. A senhora marca o tempo aí para ser Falta 8 menos de 8 minutos. Letra número 1. Onde a menina Fern encontra o porquinho Wilbur? No celeiro. No celeiro da fazenda. Número 2. O que ela decide fazer com o porquinho? Cuidar dele até ele Casa da família. Sua casa e cuida com muito amor e carinho. Isso. O que ela decide? Levar o porquinho para casa e cuidar com amor e carinho. Já tá acordado, mãe. Número 3. Escreva o significado de inusitado. O que quer dizer a palavra inusitado? Inesperado. Que ela não esperava por aquilo, por exemplo. Inesperado, incomum, diferente, estranho. Lembrando que quinta-feira nós temos uma aula aqui que nós vamos vestir de anos 60. Para comemorar o meu aniversário aqui na aula. Já que nós não podemos fazer aglomerações. Eu não tenho roupa. Não, gente, uma blusinha branca só. Entendeu? Coisa simples. Eu não quero que vocês vistam. O que tiver, às vezes só um lencinho, às vezes só o jeitinho. Procura lá o jeitinho que as mulheres amarravam o cabelo. Faz um olho de gatinho, que elas usavam. Pede a mamãe para fazer, quem não dá conta. Tem gente que dá conta, né? A Isa faz perfeito. Já apanha um pouquinho. Número 4, senão a gente perde muito tempo. Amanhã a gente fala, se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso. Número 4. No texto são usados 2 sinônimos para se referir a personagem. A menina. Quais são eles? Menina e garota. Exatamente. É utilizado os 2 para falar da personagem. Quem é a personagem? É a Fern. É utilizado garota e menina para se referir a ela. Eu não falo o nome dela. Porque fica repetitivo. Por exemplo, se eu for falar assim num relatório sobre alguém, por exemplo, Lucas Fernando é um aluno, assim, assim, assim. Aí eu não vou ficar falando, Lucas Fernando é um aluno que não sei o quê. Aí eu falo, aí, por exemplo, o aluno apresentou o trabalho. Eu não vou ficar repetindo o nome da pessoa o tempo todo. Aí eu utilizo outros termos para me referir àquele aluno, ok? Ele, né? Quantos e quais personagens são nomeados na sinopse do filme? Quantos são os personagens que falam no texto, no textinho lá? 3. 3. Vocês vão escrever o nome deles. Quais são? O Fern, que é a menina,
Wilbur, que é o porquinho, e Charlotte, que é a aranha. Olha lá no livro para não escrever errado. No texto lá o nome. Fern. São 3 personagens. Fern, Wilbur e Charlotte. Fern, Wilbur, Charlotte. Vou colocar o nome de Wilbur no meu cachorro. Gente, é muito bonitinho esse filme. Eu já assisti. Eu sempre quis assistir, mas ninguém quis assistir comigo. Eu sempre Eu já assisti. 6. Rapidinho aqui, porque tá acabando, falta 2 minutos. Depois do nome de cada personagem do filme, há outros nomes entre parênteses. O que eles significam? Nome das pessoas que dublam. Nome da pessoa que faz o personagem ou da pessoa que dubla o personagem. No caso do porquinho e da aranha, não é um personagem que tenha uma pessoa, mas é a pessoa. Se o personagem tem fala, alguém tem que dublar esse personagem. Eu ponho assim, nome do ator ou do dublador. Isso. Só que vocês vão escrever para mim assim, ó. Dakota Fine é o nome da atriz que interpreta. Aí depois, o Dominic Scott Kay é o nome do ator que dubla o porquinho. E Julia Roberts que dubla a aranha. Vocês vão escrever cada um que faz, por exemplo, o nome da que faz a personagem e qual personagem. O nome da que faz, que dubla o personagem do porquinho. E o nome do que dubla a personagem da aranha. Tá bom? Depois vocês vão responder, porque não vai dar tempo mesmo de terminar. A 174 também. Tá bom? Só até a número 5. A 6 não é para fazer, porque é um ditado de duplas, a gente não vai fazer, não. Tá bom? E tira foto. Certo? Tirar foto? Acaba. Então tem que ser rapidinho, que falta só 1 minuto. Abre as câmeras aí para mim, então, todo mundo. Jeito o cabelo. Peraí, deixa eu tirar esse. Abre a câmera, ajeita o cabelo. Deixa eu ajeitar o meu que tá bagunçado. A gente ficava falando da senhora quando a gente ia chegar, e a gente ficava do lado da senhora, a gente ficava falando da senhora porque a gente estava passando da senhora. Agora, nessa quarentena, vai ser mais ainda. Ai, que feiura. Abre a câmera, vou tirar. Sentou ali na frente da televisão, aí eu peguei ele tirou a fralda que estava muito mijada, que agora tá pesada. Aí, gente, lembrando, fazer a página 174 e a lista. Foi o que ficou para fazer depois, tá bom? Até amanhã. Até amanhã. Um beijo.